Bom, gente, na aula anterior, então, aqui do nosso tema, a gente compreendeu bastante o mindfulness como se constitui em um alicerce fundamental das habilidades ensinadas na DBT. E isso ajuda a gente conseguir ter consciência nos pensamentos, nas emoções, nas sensações, nos impulsos, antes de responder automaticamente a esses conteúdos do corpo e da mente. E nesta aula nós vamos se aprofundar em um dos modelos mais conhecidos da DBT, os três estados da mente: a mente racional, a mente emocional e a mente sábia. Marshall Linehan desenvolveu esse modelo para demonstrar que as nossas decisões elas podem ser orientadas por diferentes processos psicológicos. E em alguns momentos, predominam a lógica, a análise objetiva. Em outros, a emoção influencia intensamente nossas interpretações e os nossos comportamentos. Então, o objetivo da DBT não é eliminar nenhum desses estados da mente, mas sim reconhecer quando cada um desses está predominante e desenvolver, assim, uma integração mais flexível entre a razão e a emoção, né? Para que assim exista essa harmonia entre corpo e mente. Então, para começar, vamos falar da mente racional, que representa um estado em que predomina a lógica, o planejamento e a análise de fatos e uma avaliação objetiva das consequências. Então, quando a gente utiliza o modo de funcionamento ligado à resolução dos problemas, né, matemáticos, nós conseguimos organizar os dados, né, as informações, e conseguimos planejar atividades, né, de maneira prática. E a mente racional é fundamental para lidar com as demandas práticas do dia a dia, tomar decisões que exigem organização, exigem precisão, né? Então é importante entender que ela não funciona assim de maneira isolada. Se a gente conseguir compreender a mente racional, ela pode levar a pessoa a desconsiderar, por exemplo, as emoções, as necessidades, os valores e os vínculos afetivos devido a um pragmatismo racional. E uma decisão que pode parecer às vezes perfeitamente lógica, racional, ainda assim não deve ser às vezes a mais saudável, a mais qualificada, a mais coerente com a integridade do sujeito como um todo, né? Por isso a DBT não considera a racionalidade superior como algo que está para além da emoção, não, algo que é mais valorizado que a emoção, mas sim que é um mecanismo, né, complementar a uma tomada de decisão equilibrada. Então, a ideia sempre da DBT é o equilíbrio entre essas duas dimensões da emoção e da razão. Por sua vez, gente, a mente emocional ela se caracteriza justamente pelo predomínio das emoções sobre a percepção, sobre a razão, sobre o pensamento, sobre a análise crítica, né? Então, nesse estado, sentimentos como, por exemplo, medo, tristeza, né, raiva, vergonha, entusiasmo, influenciam intensamente a maneira como interpretamos os acontecimentos e como a gente escolhe as nossas ações. Isso não significa que a mente emocional seja inadequada, né? Pois as emoções, elas de fato desempenham funções adaptativas essenciais. Elas são antenas, sinalizam necessidades, orientam respostas de proteção, facilitam decisões rápidas e fortalecem esses vínculos sociais. A dificuldade, na verdade, surge quando a ativação emocional se torna muito intensa e muito persistente, reduzindo assim a capacidade de avaliar consequências de uma maneira mais probabilística, de uma maneira mais racional, de uma maneira mais entendendo as informações ao redor. Então, nesse contexto, comportamentos que oferecem alívio imediato podem produzir prejuízos importantes a longo prazo quando o indivíduo está muito imerso, né, muito circunscrito na mente emocional. Por sua vez, a mente sábia ela representa a integração entre a mente racional e a mente emocional. Ela não constitui, portanto, nenhum terceiro sistema complementar separado, mas sim um estado no qual a pessoa consegue justamente considerar os fatos, considerar as consequências, mas sem perder o contato com os valores, com as emoções, com as necessidades, com a subjetividade.
Então, acessar a mente sábia não significa necessariamente encontrar uma resposta perfeita, não é um nível de perfeccionismo, né? Não é uma questão de eliminar as dúvidas, mas sim reconhecer de maneira ampla e integrativa o que aquela situação exige. Então, o mindfulness, dentro dessa perspectiva, é fundamental nesse processo, pois justamente permite observar qual estado está predominante. Se estamos numa perspectiva da mente racional, se estamos numa perspectiva da mente sábia. E a partir disso, desenvolver quais são as melhores escolhas e possibilidades para aquela situação. Então, dessa forma, a pessoa ela pode reconhecer o que sente sem ser completamente dominada pela emoção e utilizar a lógica sem desconectar daquilo que justamente é um valor, é um significado, um sentido para a sua própria vida. Então, para a gente finalizar essa nossa aula, é importante trazer aqui que compreender os 3 estados da mente amplia justamente o autoconhecimento e fortalece a capacidade de autorregulação. Então, em vez de ficar tratando as emoções como inimigas, ou acreditar que a racionalidade deve controlar completamente o comportamento, a DBT aqui ela propõe que a razão e a emoção oferecem informações complementares. A mente racional então ajuda a avaliar os fatos, as possibilidades, as consequências, enquanto a mente emocional justamente comunica as necessidades, os vínculos, os significados, os sentidos, os valores. E a mente sábia junta tudo isso, né? A interseção que surge quando essas informações e a análise das informações são coordenadas de maneira alinhada com a subjetividade e os objetivos e valores do indivíduo. Então agora, na nossa próxima aula, vamos conhecer as primeiras habilidades de práticas de mindfulness da DBT, as chamadas habilidades OQ, né? Que é observar, descrever e participar. E elas ensinam o que fazer para permanecer presente e conseguir desenvolver, assim, no cotidiano, maior acesso à mente sábia. Então vamos avançar para o próximo vídeo depois.